Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa de televisão da Fundação AIS. Eu sou o Paulo White e hoje quero convidar-vos para assistirem a um belíssimo documentário sobre a Igreja Católica na Macedónia. Trata-se de um país que ganhou a sua independência após o desmantelamento da Jugoslávia em 1991. Faz fronteira com a Grécia, a Albânia, a Bulgária e a Sérvia. Na Macedónia, a maioria da população é ortodoxa, pelo que os católicos são uma clara minoria, havendo regiões, fundamentalmente na região ocidental e na capital, que faz fronteira com a Albânia, em que a população muçulmana é muito significativa, representando por vezes 20%. O filme que vamos ver representa e retrata o trabalho que é desenvolvido em certas comunidades locais, em que há quase sempre uma tónica comum no apoio aos mais desfavorecidos e em estabelecer pontes para o diálogo ecuménico. Vamos ver o documentário. Aqui na nossa cidade, estas mulheres são bem aceites e creio que todos querem que os seus filhos sejam cuidados aqui nesta igreja. Quando o meu filho tinha apenas 1 ano, pedi-lhes para que reservassem um lugar. É por essa razão que digo que na nossa cidade são muito apreciadas, embora a congregação ortodoxa seja maioritária e os católicos a minoria. Estas tias, como lhes chamamos, são bem recebidas aqui. Много се прифатени во градот, тетките. Ние тетки си ги викаме. Vercheta Talashiva é uma das muitas mulheres profissionais de Gevgelia que se esforçam o mais possível para que o seu filho esteja na lista de espera do único jardim infantil católico no sul da Macedónia. O jardim infantil está situado junto ao convento das Irmãs da Eucaristia, no centro da cidade. A superiora do convento, a irmã Evrósia Stojanov, explica como é que as irmãs acabaram por fazer este trabalho. Naše su sestre imali dom za siraci u Pagovci. Naša utemeljiteljica htjela... As nossas irmãs tinham um orfanato em Palica. A nossa fundadora queria que se cuidasse de todas as crianças. Foi por essa razão que decidimos cuidar das crianças em Gevgelia. Não fazemos distinção entre ortodoxos e católicos. Todas as crianças vêm até nós e tanto os filhos como os pais conseguem ver que nós realmente ajudamos as crianças e a eles próprios a crescer na fé, a conhecer Deus e a viver uma vida cristã. E é por essa razão que aceitamos este trabalho. Da može da upozna Boga, da mogu živjeti kršćanski, zato smo prihvatili taj dečji vrtić. Os cofundadores da única congregação da Macedónia eram italianos e irmãos de sangue, a irmã Evrósia e o irmão Giuseppe Aluati, de Milão. No final do século XIX, Giuseppe chegou como vicentino a estas paragens e constatou uma grande necessidade na comunidade local de fiéis. Pouco depois, a irmã Evrósia aceitou o seu convite e juntou-se a ele. Oficialmente, a comunidade de religiosas Irmãs da Eucaristia foi fundada na Quinta-feira Santa, dia 2 de abril de 1889. O mais interessante é que, nesse ano, a celebração da Páscoa Católica coincidiu com a Páscoa Ortodoxa. Podemos dizer, com certeza, que a fundação da congregação, desde essa época até à atualidade, foi direcionada para 2 objetivos. Prva naša cilj je da mi upoznamo. O nosso primeiro objetivo é conhecer, amar e adorar Jesus na Sagrada Eucaristia e procurar que outros também o conheçam, amem e adorem na Eucaristia. O nosso segundo objetivo é comprometer-nos pela unidade entre os cristãos. Jedinstvo kršćana. Mi molimo svaki dan, imamo posebne molitve za jedinstvo kršćana. Rezamos diariamente uma oração especial pela unidade entre os cristãos e procuramos viver e trabalhar para ajudar as pessoas a entender que há apenas um Deus e que a unidade dos cristãos é tão desejável quanto necessária.
Durante o comunismo, uma vez que era proibido os sacerdotes virem celebrar a missa, as nossas irmãs reuniam os fiéis na capela. A capela era ali onde agora fica o jardim de infância. Uma parte servia de capela, onde as irmãs se reuniam com a congregação. Rezavam a ladainha, liam as leituras e o Evangelho e os padres pregavam. Rezávamos o terço todos os dias com elas durante todo o ano e rezávamos a Via Sacra e outras devoções. O sacerdote vinha sempre que podia, mas isso acontecia raramente e apenas em segredo. Čitali su poslanje i evanđelje i oni su propovedali vjernicima. A svaki dan, zajedno sa svojim vjernicima, molili su ovdje krunicu. U teku cijeloj godini su molili svaki dan krunice, a križni put i sve druge molitve obavljali su naše sestre. Svećenik je dolazio samo od vremena na vreme, kad je to mogao i to skrišo. Os novos tempos trazem consigo novos problemas. Há cada vez menos jovens que queiram entrar para a congregação das Irmãs da Eucaristia. Contudo, a irmã Evrósia acredita firmemente que esta congregação, tão importante para a Macedónia, vai subsistir. Mi živimo u Božoj nadi. Confiamos em Deus e temos a esperança que a nossa congregação nunca fique sem irmãs. Ainda que atualmente apenas tenhamos 2 noviças, rezamos diariamente pelas vocações sacerdotais e religiosas e acreditamos que a nossa congregação não ficará sem vocações. Este povo precisa de religiosas e Deus não permitirá que isto aconteça. Zato Bog neće ostaviti nas. A pequena cidade de Gevgelija situa-se nas margens do rio Vardar e tem cerca de 15 mil habitantes. A maioria vive da agricultura. Tal como acontece no resto da Macedónia, o nível de vida das famílias não é elevado. Por esta razão, a assistência às crianças e quaisquer outros serviços disponibilizados aos habitantes locais dificilmente são pagos. As Irmãs da Eucaristia estão muitas vezes à beira da pobreza. É por essa razão que se sentem muito gratas à ajuda à Igreja que sofre. A ajuda à Igreja que sofre ajuda-nos mesmo muito. Sempre que precisamos, contactamos e eles ajudam-nos. Não queremos luxos, apenas o suficiente para uma vida simples. As nossas irmãs vivem sobriamente porque fazem votos de pobreza e não querem mais nada. A Igreja aqui é demasiado pobre para esperar que as pessoas paguem às irmãs pelo seu trabalho no jardim de infância. Por isso, contactamos a Renovabis ou a Ajuda à Igreja que Sofre. Eles ajudam-nos a levar uma vida normal e também a trabalhar como catequistas na nossa igreja. Tudo o que aqui vem no nosso jardim de infância, os brinquedos e tudo mais, são tudo doações. I za naš vrtić ovdje, isto tako evo sve što gledate u našem vrtiću, ovdje tamo igračke što su sve, to je sve od Njemačke. A 50 km a nordeste de Gevgelija fica a vila Strumica, onde se situa o encharcado apostólico do Rito Católico Oriental da Macedónia. Independentemente de haver muito poucos católicos em Strumica, são muito ativos, principalmente na preparação da grande festa cristã da Páscoa. A maioria dos católicos do Rito Oriental, que vivem sob a jurisdição do encharcado apostólico, vieram de Kilkis, uma cidade na Macedónia grega, que se situa dentro das fronteiras da atual Grécia. Durante a sangrenta Guerra dos Balcãs, a Igreja Ortodoxa Grega decidiu atingir qualquer vestígio da nação ou da língua da Macedónia ou ainda da Igreja Católica da Macedónia. O bispo Dom Kiro Stojanov explica as raízes do problema. Biskup Kiro Stojanov pojašnjava korijene progona. U 19. stoljeću buđenje nacionalne svijesti nije obišlo niti Makedoniju, niti Makedonci. Makedonci kao takvi koji su bili pod jurisdikcijom. No século XIX, o despertar da consciência nacionalista não deixou incólumes a Macedónia e o seu povo.
Os macedónios estavam sob a jurisdição do patriarca de Constantinopla, sob a jurisdição do bispo grego que veio para estas paróquias. As pessoas simplesmente não aceitaram quando se aperceberam da introdução da língua grega na liturgia. A língua oficial passou a ser o grego, que foi introduzido nas escolas. Este facto foi sentido como uma provocação e começaram à procura de uma solução. Pediram ajuda à Igreja para ganharem independência, a fim de manter a língua que eles entendem. Nessa época, os padres vicentinos chegaram a Solun, como missionários através dos quais as pessoas podiam enviar os seus pedidos ao Santo Padre. O Papa aceitou a sua petição e permitiu que mantivessem a liturgia no espírito das suas tradições, com a única condição de que reconhecessem o Papa como cabeça da Igreja. Contudo, em 1912 e principalmente em 1913, durante a Segunda Guerra dos Balcãs, foi tudo completamente queimado e as pessoas forçadas a sair da sua pátria tiveram de fugir. Os que puderam fugiram e os que não conseguiram foram mortos ou exilados em regiões como a Ásia Menor. Simplesmente não eram autorizados a permanecer na Macedónia grega. Os que conseguiram ficar eram pressionados a não falar nem a revelar a sua identidade. Ljudi su bili protjerani iz svojih vjekovnih ognjišta. I morali su bježati, ovi koji su uspjeli su pobjegli, koji nisu uspjeli naravno su bili poubijani ili raseljeni u Maloj Aziji ili negdje drugdje, da jednostavno ne ostane niti jedan Makedonac u tom dijelu egejskog dijela Makedonije. Iako su ostali, međutim pod pritiskom naravno da nisu niti smjeli govoriti, niti smjeli reći što su i kako su. Светите сърца на Исус и Мария имат за вас посърди начин. Непрестанно прикажувайте му на Бог молитви и жертви. Na véspera da Semana Santa, o padre Zoran Stoyanov assiste ao ensaio geral do espetáculo que os jovens estão a planear apresentar na sua paróquia em Radovo. Radovo tem cerca de 1000 habitantes, de um distrito de condado com 16.000 cidadãos. Radovo é a única aldeia totalmente católica. Graças aos enormes esforços dos seus habitantes, toda a gente trabalha. Sentem-se orgulhosos pelo facto de Radovo ser um dos poucos lugares onde as pessoas não emigram. Hoje estamos realmente orgulhosos da forma como conseguimos agarrar-nos à nossa fé, e a aldeia de Radovo deu à Macedónia quase todos os seus sacerdotes. Todas as religiosas e alguns dos candidatos que temos para o sacerdócio, bem como o único bispo católico da Macedónia, são todos naturais da aldeia de Radovo. Depois das grandes perseguições durante a Guerra dos Balcãs, o período que se seguiu durante o regime comunista não foi muito melhor para os católicos do rito oriental. A perseguição aos sacerdotes e aos fiéis era uma prática comum durante o regime comunista. As políticas implementadas entre as duas guerras, simplesmente para destruir ou anular qualquer sinal do catolicismo, continuaram depois da Segunda Guerra Mundial. Começaram por simplesmente não permitir o acesso dos candidatos ao sacerdócio. Os que conseguiram de alguma forma ser ordenados foram destituídos de quaisquer direitos. Professores ou outros funcionários da polícia secreta comunista foram enviados para os pátios das igrejas, a fim de controlar tudo o que se passava dentro das mesmas. Depois, dirigiam-se aos sacerdotes e pediam para analisar os livros, a fim de descobrir quem tinha batizado os filhos. Os novos sacerdotes tinham que trabalhar os campos como toda a gente para conseguirem sobreviver. Provavelmente não tiveram uma educação muito elevada, mas conseguiram ajudar a fé das pessoas e por essa razão estamos-lhes eternamente gratos. Havia pressões e dificuldades, o que apenas serviu para fortalecer mais ainda a sua fé, de forma que atualmente podemos verificar que o número de católicos aqui, na verdade, está a aumentar. Te poteškoće i problemi su dali jednu jaku vjeru koju danas polako počinjemo možda i osjećati, jer broj katolika u Makedoniji raste. O comunismo já não existe, mas os julgamentos ainda não terminaram. Najveći izazov
O nosso maior desafio atualmente é preservar a pureza do espírito cristão nas pessoas. Talvez seja uma batalha desigual nos dias de hoje, porque o materialismo está a entrar pela porta larga. Há poucas pessoas aqui. Eu gostaria de cuidar deste rebanho. O desafio consiste em conseguir manter a saúde moral e espiritual dos jovens. Na Macedónia, percebemos que chegou o tempo em que já não basta chamar ou convidar as pessoas para virem à igreja, porque a igreja é constituída por um povo de Deus. Por isso, agora há que sair i ter com as pessoas. Današnje vreme je došlo ne da će ljudi doći u hram Božji, što zovemo crkvu. Jer crkva je ipak crkva, narod Božji, u hram, nego da mi koji smo posvećeni idemo k ljudima. Independentemente das vantagens de ter uma comunidade pequena, o padre Zoran ainda sente a falta de algumas iniciativas que são impossíveis de implementar aqui. Jednostavno nije moguće napraviti. Ponekad Por vezes, quando vejo a grandeza da Igreja Católica, quando vejo a procissão no mundo católico por satélite ou coros nas catedrais, na TV, pergunto-me, por que é que isto não é possível aqui? Por que é que não podemos organizar algo assim? Quando falo da minha própria paróquia, falo do pequeno número de pessoas que aqui vive. É o que eu não tenho e não posso esperar mais, porque não há ninguém que tenha deixado de frequentar a igreja e possa regressar. to je taj broj. Mi nemamo većeg broja da se nadamo da će eto doći neki koji nisu dolazili u crkvu. Haver tão poucos católicos é um problema, no sentido que muitas vezes nos sentimos insignificantes. Esta é a cruz que às vezes me pesa como sacerdote. Embora seja uma comunidade unida e sua fé e vontade sejam fortes, o povo de Radovo não tem dinheiro suficiente para a maioria dos projetos. Por esta razão, estão muito agraciados à organização Ajuda à Igreja que Sofre, que desinteressadamente ajuda esta pequena comunidade católica dinâmica. Donacijom izvana koja dolazi, evo bih spomenuo Kirke i Not, koja nama je pomogla. Os donativos que vêm de outros países, através de organizações como a Ajuda à Igreja que Sofre, ajudam-nos a ampliar o nosso trabalho pastoral. Para além disso, ajudam-nos na construção de estruturas onde se poderão realizar as atividades. A Ajuda à Igreja que Sofre ajudou-nos a construir este salão, casas paroquiais, jardins de infância e igrejas. Também nos ajuda a adquirir automóveis para os sacerdotes para que possamos chegar aos vários lugares longe. Mais recentemente, ajudou a paróquia de Petralinci e as igrejas mais pequenas nos arredores de Stojakovo. Pokretni, pa čak i autima. Tako da mnogi svećenici koji danas su u pokretu, bez toga nije moguće. Na paróquia de Nova Mala, ajudou-nos, por exemplo, a construir a igreja e a casa paroquial. Em Radovo, ajudou-nos a construir o salão, a restaurar a casa paroquial e a instalar o aquecimento. Em Strumica, ajudou muito na construção da catedral. Ajudou também a aldeia de Bogdanci. Em Gaveglia, a casa paroquial foi comprada graças ao grande apoio da Ajuda à Igreja que Sofre. Dvoranu, obnovu župske kuće, parnog grijanja. U Sekirniku pomogla je nama u izgradnju crkve i župske kuće. U Strumici obnovu, to jest gradnju katedrale. Pomogli su nama u Bogdancima i u Gevgeliji župska kuća je praktično kupljena uz pomoć Kirke i Not iz Njemačke.
Na família do padre Goce Kostov, o sacerdote greco-católico da paróquia de Petralinci, estão a ultimar os preparativos para a Páscoa, que se está a aproximar rapidamente. Gabriela, a mulher do padre Goce, é quem trata de quase todos os assuntos da casa, porque o padre Goce raramente lá está. Ele passa todo o dia na igreja com os seus paroquianos, para que a Páscoa seja celebrada de forma mais digna possível. Embora ele não seja natural desta região, foi calorosamente acolhido desde o início. Quando aqui cheguei, como pároco, não era totalmente desconhecido, porque tinha vindo de Strumica para servir como capelão durante 3 anos. Por isso, tinha alguns contactos e conhecimentos aqui. Conhecia a maior parte das pessoas, mas não conhecia toda a comunidade. As minhas primeiras impressões foram excelentes. Quando cheguei, havia algumas coisas de que precisava e as pessoas ajudaram prontamente. Era visível que estavam felizes com o facto de, finalmente, terem o seu próprio padre, embora a igreja já cá esteja há mais de 80 anos. Konačno što su dobili, eto, posle 80 godina, kako ova crkva postoji, su dobili svećenika. Em Petralinci há 30 quintas ortodoxas. A relação entre as comunidades é muito boa. Muitos ortodoxos frequentam as celebrações católicas. Položaj katolika u Petralincima je, za razliku od drugih mjesta. A situação dos católicos em Petralinci é muito positiva. Ao contrário do que acontece noutros lugares, a Igreja Católica já cá está há 80 anos. Antes não havia igreja. A comunidade ortodoxa não tinha igreja. Então o sacerdote católico ajudou-os a construir a Igreja Ortodoxa. Ao fazê-lo, criou-se um bom ambiente, uma ponte de confiança, pois constataram que a Igreja Católica não está interessada em roubar fiéis à Igreja Ortodoxa, mas deseja educar todos no respeito pelas crenças de cada um. A ne će preuzeti vjernike, već ih može obrazovati i opet im dati da oni budu stvarni vjernici. Draga Yankova é uma mulher idosa. É uma cristã ortodoxa que descobriu algum conforto na oração para lidar com as tragédias da vida. Ela frequenta a Igreja Católica e também a ortodoxa. Algumas das suas vizinhas ortodoxas não acham bem. Tal como torturaram Jesus, também me odiaram. Fizeram pouco de mim. Alguns gritaram que eu me vendia aos católicos. Eu disse-lhes que não era da sua conta e que é uma decisão pessoal. Eu não me vendi aos católicos, eu abandonei-me a Deus. Perguntei-lhes por que razão é que casam entre si se não é a mesma coisa. Disse-lhes que há apenas um Deus e que somos todos iguais. Perguntei-lhes onde é que está o Deus católico para eu também me dirigir a Ele. Eles não podem provar que eu estou errada. Eu não tinha esses problemas na minha família. O meu marido nunca me perguntou porque é que eu ia à Igreja Católica. Não sei há quanto tempo já lá vou. Eu tinha 20 anos quando vim cantar à igreja pela primeira vez, quando tive o meu primeiro filho. Cheguei a vir ainda antes. Agora tenho 80 anos, porque já cá venho há mais de 60 anos. Brinquei com o padre George de Radovo, dizendo que se eles dizem que eu entrei para a Igreja Católica, mais vale que ele me inscreva para haver algum fundo de verdade. Пишеме католик, да вреват да има зашо. O orgulho da comunidade paroquial de Petralinci são os jovens que, embora não sejam muitos, participam muitas vezes na missa e são muito ativos. Danchei é uma estudante em Skopje. Apesar da vida de estudante ser exigente e obrigar a muitas renúncias, Danchei não deixou de frequentar a sua igreja. Pessoalmente, a minha fé tem prioridade na minha vida.
Deus ajuda-me de tantas maneiras, por exemplo, nos exames, mas nem sequer é isso que é importante. Para mim, o mais importante é a salvação, porque Deus me concede a vida eterna. O padre Gotche Kostov sente-se muitíssimo grato pelas contribuições recebidas através da ajuda à igreja que sofre, mas ele sabe que os donativos e a ajuda material não são a única coisa de que os fiéis necessitam. To nikad nisam prihvatio da crkva bude samo jedan. Para mim, é inaceitável que a Igreja seja vista como uma organização de ajuda humanitária ou uma espécie de iniciativa civil. É claro que a Igreja pode contribuir bastante desta forma, mas essa não é a sua principal missão. Primeiramente, a Igreja deve anunciar o Evangelho. E é isso, naturalmente, que eu procuro. E procuro sempre fazer isso, em primeiro lugar. Tenho a certeza de que não privo as outras iniciativas do seu caráter humanitário, mas, em primeiro lugar, tenho que anunciar o Evangelho. Olá de novo. Está a sintonizar Igreja no Mundo, o programa de televisão da Fundação AIS, e acabamos de ver um longo documentário sobre a Igreja na Macedónia. Temos já pouco tempo, mas antes queria perguntar a Catarina Martins. Olá, Catarina. Olá, Paulo. Que é a diretora da Fundação AIS aqui em Portugal. Quais são as maiores dificuldades porque passa a Igreja, porque passa a Macedónia e, por conjunto, a própria Igreja neste momento? A Macedónia tem passado dificuldades e continua a enfrentar dificuldades económicas muito sérias. Tem uma taxa muito elevada de desemprego, cerca de 25% da população está desempregada. Para além disso, tem uma agricultura muito ineficiente e, como não faz parte da União Europeia, apesar de ter feito já esse pedido para aderir à União Europeia, portanto, tem muitas dificuldades na exportação de produtos agrícolas. Portanto, é um país com muitas dificuldades económicas e a Igreja também faz parte deste país e, portanto, consequentemente, também tem as suas dificuldades. A ajuda à Igreja que sofre tem apoiado, nomeadamente, a reconstrução de igrejas, tem dado apoio à recuperação de centros paroquiais, de lares, de jardins de infância. Também temos estado a ajudar a aquisição de automóveis, de meios de locomoção para os sacerdotes poderem visitar as comunidades. E são basicamente estas formas, portanto, de ajudar na subsistência da Igreja, de manter a Igreja viva neste país, apesar de todas as dificuldades económicas que está a passar. Muito bem. Quem nos estiver a ouvir e a ver e desejar entrar em contato com a Fundação AIS, como é que pode fazer? É muito fácil, basta ligar-nos para o nosso número de telefone que está a passar em rodapé, o 21754-4000, e nós teremos todo o gosto de enviar mais informações sobre este país, dar mais dados, mais informações, tudo o que tivermos disponível faremos com muito gosto de chegar à casa dos nossos telespectadores. Muito bem. Depois desta viagem, desta longa viagem até à Igreja da Macedónia, chegamos ao fim de Igreja no Mundo, o programa de televisão da Fundação AIS. Até o próximo programa, se Deus quiser.